Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala sobre a vida cristã, a convicção cristã do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 1, os versos 18 e 19, ele escreve o seguinte ao seu filho na fé, Timóteo. Ele diz o seguinte: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz questão de dizer o seguinte: Timóteo, faz o seguinte, combata o bom combate. Não só combata o bom combate, mas também faça questão de guardar a sua fé. E quando a gente lê as cartas de Paulo a Timóteo, é um pastor velho, já caminhando para o final da vida, sabendo que seu fim está próximo, escrevendo para um discípulo jovem, ensinando o caminho das pedras para ele. E ele diz para Timóteo: combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Boa consciência é consequência de uma vida reta e íntegra. Quem tem uma vida reta e íntegra tem boa consciência. E quando você mantém a sua fé, fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, esse é o resultado do bom combate. Mas é interessante que Paulo dá esse conselho para Timóteo na primeira carta, e na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, os versos de 6 a 8, Paulo diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aqui Paulo, ele escreve a Timóteo e diz: olha, eu já estou sendo preparado como oferta de libação. Essa oferta de libação aqui ele chama de oferta de bebida. Quando se fazia o holocausto de um cordeiro, era necessário derramar 1 litro de vinho. E esse vinho derramado era uma oferta de libação, ou uma oferta de bebida. E Paulo diz que está próximo e ele já está sendo derramado assim. Mas o que é interessante, eu já ouvi muitas vezes o verso 7 ser usado em funerais, mas funerais dos outros. Quando morre um cristão, alguém, uma pessoa íntegra, uma pessoa de fé, normalmente alguém fala: olha, ele combateu o bom combate, ele guardou a fé. Mas aqui, Paulo está falando sobre si mesmo. Ou seja, Paulo não está falando isso no enterro de outra pessoa. Ele está falando para seu próprio enterro, quando ele ainda está vivo. Ele faz questão de dizer que ele ainda está vivo. É para ele mesmo. Ele diz o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Note que Paulo diz que ele combateu o bom combate. A vida cristã é um combate. É um combate do bem contra o mal. É um combate do amor contra o ódio. É um combate da vida eterna contra a perdição eterna. Estamos sempre nesse combate. E Paulo diz: olha, eu combati o bom combate. Não só isso, eu não só combati o bom combate, eu terminei a corrida. A vida cristã, além de ser um combate, é também uma corrida. Por isso, a gente precisa lembrar de Apocalipse 2:7. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, não adianta ter uma largada surpreendente. Quando alguém é bom de largada e não chega, brinca-se que ele é uma égua paraguaia. As éguas paraguaias são boas de arrancada, mas nunca completam o páreo. E algumas pessoas também são assim. Elas são boas de largada, mas nunca chegam. Paulo diz que Paulo, ele faz questão de dizer que ele terminou a corrida. Ele não só começou, mas ele terminou a corrida. E o mais importante, ele guardou a fé. Ele faz questão de dizer que ele guardou a fé. Esse bom combate a que Paulo fala é viver de modo digno da vocação que nós temos anunciando a Cristo. Terminar a corrida é persistir, é não desistir nunca. E guardar a fé é não negociar os valores cristãos. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele
cunhou um termo chamado graça barata. Para ele, a graça barata é aquela graça onde a graça é sem graça. Tudo eu posso fazer porque Deus é gracioso, Ele me perdoa. Eu não preciso fazer nada porque eu sou salvo pela graça. Essa é a graça barata. As minhas obras não me salvam, mas se eu sou salvo, eu realizo boas obras. Por isso, veja a convicção, veja a fé do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que nós possamos fazer isso. Tenha uma boa noite. Amanhã, Renato estará com vocês. Volto na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço. Até lá. Fique em paz.